Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje é Graça Surpreendente. Aqui a história continua com o que aconteceu com Josué e os gibeonitas. E aqui nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa história, de como as coisas aconteceram com eles e o povo de Israel. O texto básico de estudo de hoje está em Josué capítulo 9. No capítulo 9, versos 21 até o verso 27, e diz o seguinte, a palavra de Deus. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam, e se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis no nosso meio? Agora, pois, sois malditos. Isso seria uma punição para eles, né? E dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Esse texto fala que eles eram malditos, mas ao mesmo tempo diz que eles seriam um privilégio. Eles seriam então pessoas, servidores da casa de Deus. Não era realmente um castigo, era um privilégio, era uma bênção. E diz o seguinte, então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Olha só, o conhecimento que eles tinham de Deus. Muito pouco. Eles achavam que Deus havia enviado o povo de Israel apenas para destruir. Mas, meu amigo e minha amiga, esse não é o propósito de Deus. Deus não deseja destruição, não é porque eles não eram israelitas que Deus os odiava. Pelo contrário, Deus os amava. Amava todas as pessoas da terra de Canaã. Os amorreus, os jebuseus, todos eles, os gibeonitas. Mas o povo de Gibeão fez uma coisa que nós já vimos ontem. Eles escolheram agir. Apesar de agirem de forma errada, o povo de Israel, por terem feito um juramento diante de Deus, pelo nome do Senhor, os poupou e os puniu como servos. Mas a punição não era apenas uma punição, também era uma bênção. Eles agora eram servidores da casa de Deus, servidores das obras do Senhor, dos sacerdotes, enfim, eles estariam dispostos ali no templo para adorar a Deus, como funcionários vitalícios, né? Para a construção, para a elaboração, para a manutenção da casa de Deus. Eles receberam essa bênção, mas lembre-se, eles acharam que poderiam ser condenados à destruição. Eles agiram por um objetivo muito interessante, viver. Eles queriam sobreviver. E isso é digno, isso é correto, apesar das ações deles não serem exatamente corretas, né? Deus não aprova o que eles fizeram. Mas eles foram abençoados. A história de Israel nos diz o seguinte, que muito tempo depois, o povo de Gibeão permaneceu como parte do povo de Israel. Eles foram assimilados ao povo de Israel. A terra de Gibeão, as suas terras, né, foram parte importante da história do próprio povo de Deus. Quando Israel finalmente deixou de existir como nação, o povo de Judá também deixou de existir como nação, levando-os, sendo expulsos da terra, na época de Nabucodonosor, o que acontece com o povo judeu quando volta, regressa para a casa de Deus em Jerusalém? Os gibeonitas estão entre eles. Você pode pesquisar isso na Bíblia, a palavra de Deus nos fala, nos mostra. Em toda a sua história, eles foram poupados. Em toda a história, eles sofreram, viveram, venceram e sorriram também, ao lado do povo de Deus. Nós não temos certeza absoluta do que teria acontecido. A gente pode conjecturar sobre se eles tivessem sido sinceros desde o começo. Talvez como Raabe teriam sido assimilados ao povo de Israel. Nós não sabemos. Mas nós sabemos dos fatos. Eles foram sim assimilados com o tempo, e se tornaram então servidores das obras de Deus, ajudando os levitas na casa de Israel, na casa do Senhor. Deus é um Deus de segunda chance maravilhoso. Deus deu para eles vida. Deus deu para eles a oportunidade de conhecê-lo melhor, não o Deus da destruição que viria com um cajado para destruí-los, mas um Deus de amor e misericórdia. Quantas pessoas hoje sofrem, vivem esse mundo achando que Deus apenas quer a morte deles, a destruição deles, o sofrimento deles. É verdade que a gente não consegue encontrar todas as respostas, mas a palavra de Deus nos diz, se permanecemos com Ele, Ele permanecerá
conosco, em todos os momentos. Os gibeonitas aprenderam isso na prática, entenderam, cresceram no conhecimento de Deus, assim como eu e você. Nós passamos por muitos momentos difíceis, mas a promessa de Deus é permanecer com a gente a cada instante, a cada momento. Que você e eu possamos ser servidores da casa de Deus, que você e eu possamos buscá-lo e sermos aceitos, assimilados ao povo do Senhor, sendo parte do corpo de Cristo, como diz o Novo Testamento. O povo de Gibeão entendeu o que é justiça, se arrependeu dos seus erros e permaneceu ao lado do Senhor. Que você e eu também possamos fazer isso. Reconhecer a justiça de Deus e também a sua misericórdia para cada um de nós, se o buscarmos hoje, porque o tempo de encontro com Deus é o agora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado pelo teu carinho e a tua proteção. Obrigado por mostrar que os gibeonitas foram recebidos como teu povo, assim como nós também somos reconhecidos como teus, pelo nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Eu te vejo amanhã, para a gente concluir o estudo da semana. Tchau, tchau.